Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente com o professor Miro Santos. Hoje nós vamos falar de apostas, a questão das bets. As plataformas aí de apostas chamadas bets, é mais um jargão aí, né? Norte-americano, estadunidense, né? Do inglês. A coisa vai pegando, né? A língua portuguesa, coitada, ela vai sendo triturada aí. São plataformas de apostas. Essas plataformas, elas já representam 1% do PIB brasileiro e representam também 20% da renda de algumas famílias. Então é muito preocupante porque é jogo de azar, cara, não tem outro. Quem é que ganha com a aposta? A banca sempre ganha. As pessoas calculam a probabilidade de ganhar? Não. As pessoas conhecem os algoritmos que vão fazer ela tornar ela vencedora ou não? Não. As pessoas, elas julgam saber muito sobre o esporte, mesmo que seja alguém que conheça muito futebol, seja, sei lá, um taradão no futebol. Entretanto, cara, são várias variáveis que acontecem no jogo. Esse é o barato do jogo, esse é o barato do jogo. Então, as pessoas apostarem em jogo que não tem certeza do que vai dar o resultado é muito perigoso. Então, assim, eu vou ler algumas reportagens sobre o tema. O ICL Notícias fez um grande documentário sobre isso. A gente tem a pauta pública também. A gente tem algumas empresas de notícias, sobretudo as plataformas, né? Plataformas aí paralelas, né? Que não são da indústria cultural comum. Porque a indústria cultural você vai vendo no Globo, e a indústria cultural, a propaganda, SBT, Band, a própria Rede Globo, falando muito bem das apostas, que vai gerar aí 3 bilhões em divisas, etc e tal, vai gerar impostos, mais de 100 empresas estão querendo vir para o país, mas o buraco é mais embaixo porque nós vivemos num país profundamente desigual, pessoas empobrecidas, muitos pobres, classe trabalhadora que não recebe bem. O Diese diz que a gente teria que ter um salário mínimo de 6 mil reais. Nosso salário mínimo é de 1.400 reais. Então, assim, ter pessoas, sobretudo grande parte da população da classe trabalhadora que recebe muito pouco, investindo e colocando dinheiro para empresas que são de fora, empresas que não vão dar um retorno para o brasileiro e um dinheiro que o brasileiro poderia usar para outras coisas, então muito desse dinheiro seria para suprir necessidades básicas. As pessoas estão apostando. Então, assim, é muito perigoso. A gente vai comentar um pouquinho sobre esse tema. Vem com a gente. Pessoal, na tela, já vou colocar de cara aí, ó, a reportagem da agência tá pública e tá falando o seguinte, né, ó, a grande questão é aqui, ó. Vício em apostas online é comparável à epidemia de saúde pública, alerta Altair de Souza. Altair de Souza, que é um pesquisador da psicologia, um psicólogo e pesquisador, que ele discute as consequências psicológicas e financeiras do crescente fenômeno de apostas no Brasil. Então tá lá, tá em destaque aqui. Reportagem de 3 de setembro, novinha, ontem. Andréa Dipp, Clarissa Levi, Cláudia Jardim, Ricardo Terto, Estela Diogo. Então essas bets são uma preocupação crescente no país. Por quê? Porque as pessoas estão aí sendo viciadas a apostarem, acreditando, tendo uma fé cega. Isso é superstição que vão ganhar. É a mesma coisa que você inserisse 100 reais e pedisse para um estranho depois dar um retorno para ti. Então, assim, é meio jogo de pirâmide. Sabe aquela coisa de pirâmide? Que você dá 100 reais e retorna em um mês 150. Aí você dá os 150, retorna no segundo mês 200 reais. Você fala, opa, tive um ganho legal, né? Tudo que eu investi, tive um retorno. Entretanto, depois a pessoa some e depois você não vai receber mais. Então, assim, o jogo de apostas é assim. Ele é feito como uma isca para fisgar as pessoas. Cara, é uma vergonha. Esportistas brasileiros, youtubers, pessoas ilustres, jogadores de futebol, pessoas famosas fazendo propaganda de bet, cara. Como se eles não já tivessem dinheiro suficiente nas suas carreiras. Fazer propaganda de bet é o cúmulo, é o fim da picada. Você vê lá o cara que foi campeão, medalhista olímpico, depois, um mês depois, ele tá fazendo propaganda de bet e tá passando a propaganda no Brasil. É vergonhoso, velho, muito vergonhoso. Se- A gente tem que olhar isso com uma certa seriedade. O Michel Temer, ele liberou, né, essas apostas a partir de 2018. Fizeram uma tentativa de regulamentação um pouco muito fraca e débil, porque é muito difícil você controlar esse troço. Em alguns países, a coisa já pegou. Crianças, jovens, sendo viciadas
e aí incorporando o dinheiro da renda familiar. É muito triste. Bom, ó, a popularidade dos aplicativos de apostas ou bets é alimentada pela constante propaganda de ganhos vultosos em curto período de tempo. E em entrevista, o professor Altair de Souza, ele vai alertar para os perigos da epidemia. É muito, muito triste, né? Muito triste mesmo ver isso. O que ele vai falar? Ó, o vício em apostas online pode ser comparado a uma epidemia de saúde pública. Isso que ele falou. O vício de apostas online pode ser comparado a uma epidemia de saúde pública. E ele estuda estatística, estuda epidemias também. E ele tem muita pesquisa em loco, então assim, em campo, de maneira estatística, com alguns recortes, os quais a gente não tem. Então ele tem dados legais, interessantíssimos. Vale muito a pena ouvir. Tem um podcast da Pública no Spotify também. E eu convido vocês a lerem essa reportagem, tá? Vale muito a pena. Ó, segundo o relatório da XP Investimentos, essas atividades já movimentam 1% do PIB e comprometem 20% do orçamento livre das famílias mais pobres. Já a consultoria PwC estima que as apostas já representam 1,38% do orçamento médio familiar desses estratos de menor renda. Um aumento de 5 vezes em relação a 5 anos atrás, quando era de 0,27%. Souza destaca ainda que a incidência de pessoas usando bets cresce em países com maior desigualdade, fazendo com que muitas famílias busquem soluções rápidas, né, soluções financeiras rápidas para o seu endividamento. Agora veja bem, por que isso é uma farsa? A pessoa que não deve nada, aí ela vai lá e coloca R$ 100 no bet. Ela perde R$ 100. Ah, perdi R$ 100. Agora a pessoa que deve, sei lá, R$ 1.000, ela já está com endividamento. E aí ela tenta garantir um dinheiro e investe R$ 100 nessas bets. Ela tá devendo agora 1.100. Para ela é muito pouco, parece ser muito pouco, mas ela tá engrossando o caldo de dinheiro que tá indo aí rala abaixo, né? Tá indo para fora o dinheiro que seria muito interessante para sua renda familiar. Então, assim, muito triste. A ausência de regulação efetiva no Brasil também é preocupante. Em 2018, uma lei com regras pouco claras legalizou os sites de apostas esportivas, conhecido como bets. Foi o que eu falei. Em 2018, governo de Michel Temer, liberalismo econômico, né? Desregulamentação da economia, vamos abrir as portas aí para as empresas sugarem mais e fazerem aí novo imperialismo, né? Neocolonização, porque você vai pegando dinheiro das pessoas pobres, que são a classe trabalhadora que cria valor. É muito bom lembrar isso. Quem é que cria valor? Os trabalhadores, o trabalho que cria valor. Então as pessoas estão pegando dinheiro e valor do trabalho, esforço e tempo das pessoas. Muito triste. Ó, em 2023 foi aprovada a Lei 14.790, conhecida como a nova Lei de Apostas Esportivas, que em tese regula os processos de autorização de casas de apostas físicas ou virtuais. Estabelece direitos dos apostadores, regula a publicidade de apostas e também a tributação. Triste, triste, triste. Faça a leitura da reportagem, vale muito a pena. Tem esse episódio número 135, ó, do podcast Pauta Pública. O título do episódio é Azar ou Vício, Vivemos uma Epidemia de Apostas Online? Com Altair de Souza. A gente tem outra reportagem também, ó, do Outras Palavras, que é outraspalavras.net. Bets estão se tornando problema de saúde pública. Essa reportagem é de agora, de 15 de agosto. Ela é assinada por Gabriel Brito e Guilherme Arruba. O risco elevado do vício em aposta online, entidades católicas impedidas de acumular voto pro aborto, etc e tal. Tem muita coisa aqui, né? Mas em relação às bets, ó, antes proibidas no Brasil, as casas de aposta online se disseminaram pelo país com grande rapidez. São centenas de sites criados no pouco tempo de legalização dessa forma de jogo. Em poucos anos, o país já se tornou epicentro global. Isso é muito preocupante. O Brasil já é o epicentro, já é o local, território nacional, onde mais pessoas estão aí é, cedendo seu tempo, dinheiro, tempo para essas casas de apostas, essas plataformas de apostas. Muito triste, muito preocupante mesmo. Ó, se em abril de 2021 eram 26 sites de apostas, hoje já temos 217. E mais empresas estão querendo vir para cá, hein, gente? Começam a se acumular casos de pessoas que se tornaram viciadas e buscaram tratamento psicológico, em boa parte com uma situação financeira arruinada pelo jogo. É isso. É isso. Bom, vou ficar por aqui.
façam a leitura, eu vou deixar o link das reportagens e também do podcast aqui na descrição do vídeo. Muito importante mesmo, faça reflexão, né? A sociedade é complexa, não precisamos de bets para atrapalhar a vida das pessoas. Imagine, cara, se o Instagram, Facebook, TikToker, né, Kawaii já são plataformas as quais geram um comportamento viciante, o que será de o que dizer de plataformas que dizem dar dinheiro às pessoas, né? Uma plataforma de aposta. É uma sacanagem, né? É isso. Valeu, um forte abraço, obrigado por você que me acompanhou até aqui. Vamos sempre pensando na sociedade, a educação e a complexidade do real. Até mais.